Esse vídeo é continuidade do outro que eu falei sobre o planejamento dos materiais, então é importante que você tenha visto o outro primeiro. Tendo planejado e preparado todos os materiais que a escola mandou, as atividades para fazer sozinha, os jogos em família, o que pode se fazer quando a criança não tiver emoções ruins, não estiver bem, e para as crianças que precisam, a estimulação adicional pelos pais em casa. Tá com tudo isso preparado, então vamos falar da rotina. Neste período, o que eu sugiro? A gente não precisa ter a rotina semelhante à rotina do período escolar, porque é difícil a gente conseguir manter a criança em atividade durante todo o período, mas então não precisa ser tão rigorosa quanto é a rotina naquele período, mas também não deve ser solta. Por que a gente não pode deixar a rotina completamente solta? Porque a criança vai começando a cada vez mais dormir mais tarde, acordar mais tarde, e daí na hora que as aulas voltarem, isso vai ser prejudicial. Como a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, é importante que a gente já prepare a criança para uma rotina mais próxima da rotina real. Então, eu sugiro que estabeleça um horário limite para a criança dormir e um horário limite para ela acordar. E a gente consegue colocar isso em prática, sempre acordando a criança, mesmo que ela estiver dormindo, deu aquele horário, a gente chama a criança e desacelerando uma hora antes do horário de dormir, desligando a casa para que a criança possa estar na cama no horário combinado. Então, isso é com relação à rotina. Outra questão, sugiro que os pais escolham um dos períodos do dia para estar diretamente envolvido com a criança. Então, pode ser o período que a criança costumeiramente já estaria na escola, ou outro período, aquele que o pai ou a mãe puder estar ali junto com a criança. Nesse período, pode ser feita a seguinte rotina. Então, primeiro, se for o café da manhã, o almoço, a criança se alimenta, se troca, cuida da higiene, então a gente vai começar pela atividade da escola e já explica essa sequência para a criança. Nós vamos fazer a atividade da escola, mesmo que a criança já consiga fazer sozinha nesses primeiros dias, é importante que os pais estejam meio por perto, porque é uma situação diferente. Então, faz a atividade da escola. Terminou, se é uma criança que precisa de uma estimulação adicional, que já estava com acompanhamento, daí pode fazer a atividade que eu sugeri, ou leitura, ou escrita, ou aritmética, ou caligrafia. Então, uma dessas daí, no dia seguinte, vocês vão alternando. Terminou a atividade de estimulação adicional, então a criança vai fazer um jogo em família. Daí ela seleciona um dos joguinhos daquela lista ou da caixinha de jogos em família. Terminado isso, no outro período, os pais podem deixar a criança mais livre para brincar, para assistir um pouco de TV e para escolher alguma das atividades que ela selecionou lá na lista de atividades que ela pode fazer sozinha. Tá? Então, a minha sugestão é que tenha mais ou menos uma rotina nesse sentido, vai ficar mais fácil da criança cumprir. E os pais também ficam com um tempo mais livre, que não precisa de supervisão tão direta, para que possa fazer as suas atividades também. Lembrando sempre de que se a criança não estiver bem, é importante acolher esse sentimento e ajudar a criança a lidar com as emoções.